Muito bem, que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado sempre e constantemente em nossas vidas. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo nesta noite, o estudo que fala a respeito do Dia do Senhor. É a lição de número 23 da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas. Muito bem, mas, meus amados, eu vou pedir a vocês que, se quiserem, acompanhem, por favor, a leitura bíblica dessa palavra. Eu vou ler um texto em Romanos, capítulo 14, verso de número 5, que é o texto básico, o texto base dessa lição de hoje. Romanos, capítulo 14, verso 5, diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Uma outra versão fala assim, o mesmo Romanos, capítulo 14, verso 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, esse estudo de hoje visa abordar o tema do Dia do Senhor, como aquele dia em que os cristãos se reúnem para adorar o nosso Deus. Então é a reunião de crentes para adorar o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E também esse mesmo chamado Dia do Senhor o distingue como o domingo em relação ao sábado, não é? Aqui também há distinção entre o domingo e o sábado à luz do Novo Testamento, tanto no sentido de ser o domingo, o dia em que os cristãos se reúnem para a adoração ao Senhor, bem como a expressão utilizada a respeito da volta de Jesus Cristo com poder e glória para exercer a sua justiça. Então, nós temos aqui, nesse estudo, o Dia do Senhor, como sendo aquele dia em que os crentes se reúnem para adorar o Deus verdadeiro, para adorar o nosso Deus, para ficar mais próximo dos irmãos, mais próximo do Senhor, bem como aquele dia em que se distingue entre o domingo e o sábado, lógico, observando o que diz a palavra do Senhor a respeito do Novo Testamento, e o Dia do Senhor como sendo aquele dia daquela expressão usada para a volta de Jesus Cristo que virá com poder e glória para exercer a sua justiça. Então, meus irmãos, o Dia do Senhor, ele deve ser o dia do culto, ato de adoração e serviço. Era para isso que nós separamos aquele dia, nos reunimos em culto de adoração a Deus, um ato de adoração e serviço. E o domingo, o chamado Dia do Senhor, como nós conhecemos, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência de Deus e a necessidade humana de, em 7 dias, ter um dia para o repouso do corpo e o repouso do próprio espírito. Então, este chamado Dia do Senhor é o dia de descanso cristão, que satisfaz as exigências de Deus, bem como satisfaz a necessidade humana de ter um dia específico para a adoração ao nosso Deus. Eu quero ler um texto aqui em Gênesis capítulo 2, o verso de número 3, que fala a respeito disso, não é? Gênesis 2, verso 3, fala assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, o próprio Senhor Deus, ele descansou um dia, depois de ter trabalhado os outros. Então ele retirou um dia para o próprio descanso, para o descanso dele, e ele requer isto também dos seus filhos, da humanidade, dos seres humanos. Então, é um dia que satisfaz a necessidade tanto divina, quanto a necessidade do ser humano, do servo do Senhor, como um dia de repouso do corpo e do próprio espírito. E com o advento do cristianismo, meus amados, o primeiro dia da semana passou então a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus Cristo ressuscitado neste dia. Jesus ressuscitou neste primeiro dia, meus irmãos. Então, com o advento do cristianismo, verificou-se a necessidade, e os primeiros discípulos observaram a possibilidade e a questão de se reunirem neste primeiro dia da semana, dia que o Senhor Jesus ressuscitou, para então passou a ser o dia chamado Dia do Senhor, em virtude dessa ressurreição de Jesus Cristo. Eu lerei um outro verso aqui,
nós estaremos falando com os amados e acompanhando com a leitura bíblica, tá bom? Para que possamos não dar base à nossa tradição, não dar base à palavra humana, mas que nós possamos nos orientar pela base bíblica, pelo Novo Testamento, pela palavra do Senhor. Em João, no capítulo 20, o verso de número 1 fala assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, no primeiro dia da semana foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E no verso 19 do mesmo capítulo, João capítulo 20, 19, fala: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Então, o Senhor Jesus ressuscitou realmente naquele primeiro dia da semana. E aqui no verso 26 fala assim: passados 8 dias do primeiro, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles. Então, meus amados, com este advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia chamado do Senhor, em virtude, conforme estes versos nos diz, em virtude da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, no primeiro dia da semana. E deve ser, meus irmãos, para os cristãos, um dia de real repouso, em que pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus, à volta do Senhor Jesus Cristo com glória e poder, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 até o 11. Então, é um dia que os crentes se reúnem, é um dia que os crentes escolheram, os primeiros cristãos, o cristianismo, escolheu este dia, o primeiro dia da semana, para se reunir, para estar em comunhão uns com os outros, para cultuar o Senhor, para estar mais próximo de Deus, lendo a Bíblia, estudando a palavra, cantando cântico de adoração ao nosso Deus, e assim estar mais próximo do Senhor, repousando do corpo, e assim recarregando as energias no próprio espírito, na alma, buscando o Senhor Deus, adorando o Senhor Deus. Então se fazia necessário que um dia fosse escolhido para esse tipo de finalidade, e aí se preparando para o glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, o chamado Dia do Senhor, meus irmãos, os cristãos devem abster-se de todo o trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. E aí devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. É um dia especial. Não são todos os dias, afinal de contas, que nós poderíamos, não é, estar juntos em comunhão, mas acaba que é apenas um dia, e para muitos têm tido até dificuldade com apenas um dia, mas é o suficiente, não é, meus amados, para que busquemos ao Senhor. É apenas um dia da semana, depois de tanto tempo trabalhando, depois de tantos dias trabalhando com nossos afazeres pessoais durante a semana, nossos afazeres profissionais durante a semana, é necessário que paremos um dia para que possamos buscar a presença do Senhor. Eu quero ler aqui em Jeremias, o capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, eu lerei o verso 21 e o 22. Diz assim, se você quiser acompanhar, abra a Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 17, o verso 21, diz assim: assim diz o Senhor, para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Então o Senhor Deus sempre pensou no benefício do homem, no bem do homem. E as próprias leis, os próprios mandamentos do Senhor, as orientações passadas por Deus aos seres humanos, é sempre em função do bem-estar do homem, da sua própria saúde física, da sua própria saúde mental e espiritual. Deus sempre pensou no homem no sentido de que ele esteja sendo beneficiado com as leis, com os mandamentos do Senhor. E o verso 22
do mesmo Jeremias, capítulo 17, fala: não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado. Sábado como sendo dia de descanso, não é? Descanso é o que significa a palavra sábado. Dia que possa ser retirado, separado para descansar, para buscar a vontade de Deus, buscar estar mais próximo do Senhor, em oração, em leitura da Bíblia, em estudo da palavra do Senhor, em estudos como estes aqui, buscando conhecer a vontade de Deus para os nossos corações. E aqui nós poderemos tirar uma aplicação para nossas vidas, meus amados. Se quisermos colocar em prática, sabemos que todos os dias foram criados por Deus. Assim, todos a Ele pertencem. Assim devemos viver de forma a prestar-lhe culto a todo instante. Então, como eu disse, nós separamos apenas um dia para ficarmos em contato com os irmãos, em cantarmos juntos, em adorarmos ao Senhor juntos, num lugar específico, num prédio, num salão específico, apenas um dia. Mas nós sabemos que Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus é Deus que é dono de todas as coisas e é dono de todos os dias são do Senhor. Então, não apenas o dia do Senhor chamado que separamos, mas nós devemos nos preocupar em estar dia a dia, meus amados. Chegou a segunda-feira, a própria terça-feira, qualquer dia da semana, que nós possamos buscar fazer a vontade de Deus, estar em comunhão com Deus. E naquele momento em que estamos em comunhão, estamos longe da comunhão com os irmãos, em nosso trabalho, em nossos afazeres, nas nossas escolas, universidades, no nosso local de trabalho, no nosso escritório, estamos longe dos irmãos. Contudo, não estamos longe do nosso Deus. Ele está presente. O reino de Deus está dentro de nós. Deus está em nossos corações. Está conosco no nosso dia a dia. Então, isto é um desafio e uma responsabilidade para que venhamos a pensar em não guardar apenas o chamado dia do Senhor, apenas o domingo, o primeiro dia da semana, mas que estejamos atentos para termos um compromisso e um testemunho constante de adorar a Deus constantemente em nossas vidas e podemos glorificar o nome do nosso Deus através do nosso testemunho, da vida transformada, compromissada com o poder de Deus, porque, como os irmãos se lembram, naquela pregação de João Batista, quando ele apareceu, vindo do deserto, apareceu João Batista pregando o Evangelho, ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mais adiante, quando Jesus Cristo, o próprio Cristo, começou a pregar, a pregação de Jesus Cristo era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E este reino de Deus já chegou desde o advento do cristianismo, desde quando Cristo esteve aqui implantando com seus sinais e maravilhas praticadas por ele implantou a chegada, chegou o reino de Deus na terra. E aí este reino está conosco, dentro de nós, em nossos corações, e nos ajudará neste pensamento de que o reino está conosco, de que venhamos ter responsabilidade de fazer glorificar o reino de Deus, o próprio Deus em nossas vidas, em nossos corações, com o nosso testemunho pessoal, não apenas no chamado dia do Senhor, não apenas no primeiro dia da semana, no domingo, em que estamos juntos, mas todos os dias, porque todos pertencem a Deus. Este dia do Senhor, meus amados, também, ele tem uma questão que se fala a respeito de uma divergência, né, entre o domingo e o sábado. E aí surge uma pergunta aqui nesse próprio texto, nesse próprio estudo: é possível alguém cumprir a lei sem guardar o sábado? Não é? É possível? Digamos que as pessoas se preocupem em apenas guardar toda a lei, e aí ele não deixa apenas de guardar o sábado. É possível cumprir toda a lei e não sem guardar o sábado, afinal de contas? E nesse sentido eu quero chamar a atenção dos amados que as pessoas que se esforçam em cumprir a lei para justificar as suas obras e aí pensar na própria salvação pelo cumprimento da lei, meus amados, a resposta a esta pergunta é dada quando estudamos a vida e o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Olha, o Novo Testamento ratifica o que está escrito no Antigo, que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. Isto desde os tempos da implantação da lei. E até hoje, ninguém, absolutamente nenhum ser humano, poderá cumprir toda a lei dada por Deus e através de Moisés, meus amados. Nenhum ser humano, desde aquele tempo, desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. E aí, em função disto, surge a necessidade da encarnação de Cristo e se constitui numa das mais evidentes provas da incapacidade do homem em cumprir a lei divina. Por isso ele mesmo disse, o Senhor disse aqui em Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, em função da falha do homem, em virtude de o homem ter falhado no cumprimento da lei, meus amados, dada por Deus, como se fosse um teste para verificar a respeito da obediência do homem. Este mesmo homem falhou no cumprimento da lei. E até hoje falha, meus amados, porque aí, além dos 10 mandamentos que nós conhecemos, pelo menos 613 leis havia entre os judeus para o cumprimento delas. E dificilmente alguém conseguiria, a princípio, basicamente, lembrar-se de 613 preceitos para tentar cumpri-los a todos. E a despeito de que ele conhecesse, nenhum ser humano jamais conseguiu cumprir toda a lei, meus irmãos. A prova disto é que o Senhor enviou Jesus Cristo para Ele em si. Jesus, sim, sendo homem, Ele conseguiu cumprir a lei e os profetas. Conseguiu por nós, em nosso lugar, cumprir a lei e nos livrar deste fardo pesadíssimo que dificilmente o homem conseguiria cumprir. Não poucas passagens, então, do Antigo Testamento, meus irmãos, mostram a irritação de Deus diante do legalismo frio e morto dos judeus, apresentado através dos sacrifícios e sucessivas cerimônias feitas com o propósito de satisfazer apenas a letra fria da lei. Mesmo que se fizesse esses sacrifícios, mesmo que se fizesse essas cerimônias, não se pensava em Deus, não era de coração, não havia um coração puro, contrito em agradar a Deus, mas era apenas um cumprimento da fria letra da lei, pensando-se que, se eu cumprir a lei, eu estarei salvo pela lei. E se isso vier, a este pensamento vier até hoje, meus irmãos, dificilmente alguém ganhará a salvação se pensar que pelo cumprimento da lei, que ele dificilmente alcançará, ele será salvo, independente de se ter Jesus Cristo. Quanto mais tempo se passava, então, meus irmãos, mais imperfeito se manifestava o homem que buscava a perfeição através da prática da lei. E a lei não aperfeiçoava, não aperfeiçoou e não aperfeiçoa as pessoas. Então, por mais que se busque cumpri-la, por mais religiosidade que se tenha, o homem mais e mais se afastava de Deus. O seu coração se afastava do Senhor. E aí, porém, veio Jesus Cristo como um enviado de Deus para cumprir a lei em nosso lugar, o que fez, coroando-a pelo ato da sua morte na cruz. O ato da morte de Jesus Cristo na cruz coroou o cumprimento da lei e nos livrou, meus irmãos, desta situação. Agora, Cristo por nós, se fez o cumpridor da lei, visto que, humanamente falando, o homem não conseguiria fazê-lo. Portanto, a despeito do dia a ser separado, se é sábado, se tem cumprido da lei, se eu, por acaso, é possível cumprir a lei sem guardar o sábado, a respeito desse tipo de pensamento, amados, isto cai por terra porque Cristo é essencial, Jesus é essencial, meus irmãos. Jesus é essencial porque foi o único sem pecado, cumpriu toda a lei,
entre todos os homens, entre toda a humanidade, Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei. Aqui, 3 são os erros que envolvem a guarda do sábado, apenas 3 para ratificar nesse estudo de hoje. Em vez de exaltar o Espírito, irmãos, a lei, o cumprimento apenas exalta a letra da lei, afinal de contas, né? O guarda do sábado aí, ele não se preocupa com o Espírito em si, mas as pessoas que guardam e se comprometem em guardar o sábado pensando que está guardando a lei, ele apenas está tentando satisfazer uma questão da letra da lei, e não de coração muitas vezes, não em contrição, com compromisso real de servir ao Deus verdadeiro. E aí, esses que envolvem a guarda do sábado demonstram uma falta de discernimento da palavra de Deus e ainda consideram a moral referente ao mandamento do sábado como invariável e imutável. Contudo, esta variável de adoração, da separação do sábado para se adorar ao Senhor, ela é variável, é mutável, tanto que o Senhor Jesus, ele não cumpriu esta determinação. E aí, mais adiante, com a ressurreição do Senhor Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, com o advento do cristianismo, mudaram também esta situação, visto ser mutável, e começaram a adorar o Senhor no primeiro dia da semana. Cristo é essencial, meus irmãos. O sábado realmente, irmãos, é um símbolo destinado a lembrar a Israel a vinda do Messias. Como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, em todo o Novo Testamento, não existe uma passagem sequer que enfatize a observância do sábado como essencial. O sábado, juntamente com toda a lei, foi cravado na cruz, como escreveu o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui para os amados Colossenses, o capítulo de número 2, se quiserem abrir, por favor, se quiserem acompanhar esse texto, Colossenses capítulo 2, o verso 16 e o verso 17 fala assim, acompanhe, preste atenção. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós não seremos julgados por isso. E além disto, tampouco quem quer que seja, nenhuma pessoa poderá nos julgar com relação a esta escolha do dia do Senhor, do domingo e não do sábado para a adoração ao nosso Deus. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Se aquele que pode nos julgar, o Senhor Jesus e o próprio Deus, Ele próprio não fez e nem faz isto, não nos julga por causa disso, imagine um outro ser humano qualquer, tão falível como nós, não poderia nos julgar em função desta nossa escolha, os batistas em si, de escolher o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, e não o sábado, para adorar o nosso Deus. E aí, os gentios em si têm a lei escrita em seus corações, isto é a lei cuja moral é imutável. A lei do sábado não está escrita em seus corações, porque a sua moral é mutável. As leis dadas por Deus, meus amados, as chamadas e conhecidas leis morais, nós cumprimos, está em nossos corações. Não matar pai e mãe, não adulterarás, não furtarás, não mentir. São leis morais que nunca foram mudadas. Os seres humanos cumprem até hoje. E aquele não matará, se o ser humano não cumprir, ele será julgado e condenado e ficará preso. Então, são leis morais que nós nunca nos esquecemos. Está em nossos corações, fazemos questão de cumpri-las. Contudo, a questão da lei mutável do sábado, ela foi mudada e nós temos um novo dia, um chamado novo dia, para adorarmos o nosso Deus, o chamado dia do Senhor. E aí, nós temos diversas passagens bíblicas que claramente refutam a observância da lei do sábado. Ninguém é justificado pela lei. O crente está liberto totalmente da lei, meus irmãos. Aqui, no livro de Hebreus, quiser acompanhar, por favor, Hebreus, no capítulo 7, o verso 19. Hebreus, capítulo 7, o verso 19. Ele diz assim:
Portanto, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Esse texto aqui, todo o capítulo, fala e trata a respeito de Jesus Cristo, como sendo o sumo sacerdote perfeito, aquele que não precisava sacrificar um animal para derramar o sangue do animal, para agradar a Deus. Ele não oferecia outra coisa, um animal, um outro ser, para sacrificar a Deus. Mas esse sacerdote perfeito, Jesus Cristo, ele sacrificou-se a si mesmo, ele ofereceu-se a si mesmo, como sacrifício perfeito e agradável a Deus, e ele próprio, como único sumo sacerdote que fez isto perfeito, ele próprio derramou o seu próprio sangue para assim poder que nós pudéssemos nos chegar na presença do nosso Deus através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que cumpriu a lei, e ele próprio, não sangue de animais, mas o sangue de Cristo, ele mesmo derramou o próprio sangue, morreu, e ele mesmo, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, ressuscitou no terceiro dia para provar aos seres humanos que tinha poder para perdoar pecados e poder também para levar o homem para o céu, perdoar pecado e dar salvação ao homem pelo próprio sacrifício de Cristo. Então, pela lei, ninguém é justificado, meus amados. O crente está livre através do sacrifício de Jesus Cristo. Em Romanos, o capítulo 10, verso 4, diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se quiser ser justificado, se quiser ter seus pecados perdoados, se quiser ter uma vida abundante aqui na terra e a salvação depois que passarmos deste nosso tempo, tenha fé em Jesus Cristo, confie apenas nele, não em comida, não em bebida, não em dia específico, não em sábado e nem tampouco dia de domingo, mas Jesus Cristo. Ele é o único mediador verdadeiro entre nós e o nosso Deus, capaz de perdoar pecados e levar os homens para os céus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o homem é justificado pela sua própria fé, pela crença em Jesus, não pelo rigor da lei. Cristo é o fim da lei dos mandamentos. Esse verso que eu li aqui, Romanos, capítulo 10, verso de número 4. E ainda, a guarda do sábado é uma questão de consciência e não de fé. Em Romanos, eu ainda quero convidar você a que abra também, por favor, capítulo 14, o verso de número 5, eu quero ler para os irmãos, Romanos, capítulo 14, o verso de número 5. A guarda do sábado é questão de consciência e não de fé. Diz assim, o verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então você tem liberdade para pensar a respeito disso, mas tenha consciência firme do que você está fazendo, não duvidando, porque a guarda do sábado é uma questão de consciência, de mente, apenas de satisfazer. Não, eu tenho que cumprir a lei com a guarda do sábado, não no domingo. E isso é uma questão de consciência, senão a minha cabeça não vai me deixar em paz. E não é de fé, meus amados. Então, por fé, nós seremos libertos, porque confiados em Cristo, para cumprir a lei por nós seremos justificados. O sentido moral do dia do sábado é um dia para descanso. A parte cerimonial é um dia fixo para descanso. O sentido moral não deixou de existir, somente o dia fixo, que pode ser substituído e que foi substituído. E a despeito de dias ou dias, não podemos ser julgados por causa daquilo. Os grandes acontecimentos do cristianismo, meus irmãos, não se deram no sábado, mas sim no domingo, no primeiro dia da semana. E 8 dias depois, o Senhor Jesus apareceu para os discípulos mais uma vez. 8 dias, no primeiro dia da semana, mais uma vez. Então, nós temos aqui a escolha do primeiro dia da semana, do domingo. E uma boa justificativa: Jesus ressuscitou naquele dia, e isto é maravilhoso para nós.
uma aplicação para a minha e para a sua vida. Para nós, batistas, o domingo é o dia reservado para prestarmos nosso culto a Deus. E aí surge uma pergunta: como você tem participado e prestado esse culto ao Senhor? Independente de vir aqui no templo, inclusive porque há algum tempo atrás nós não estávamos podendo vir, independente de estar aqui ou junto com os irmãos, onde você estiver, como você tem participado e prestado este culto? E aí uma outra questão que surge nesse estudo de hoje, chegando mais para o final: por que o domingo? Nós já verificamos alguns textos do Novo Testamento que nos pode resumir a respeito disso, e eu já tenho falado a respeito disso. Mas os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar o memorial da ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos, no capítulo 20, o verso 7, se você quiser acompanhar, por favor. Atos, capítulo 20, o verso de número 7. Vamos ver o que esse texto diz. Atos, capítulo 20, o verso de número 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, houve aqui uma reunião no primeiro dia da semana. Os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, então, separaram este dia para celebrar o Senhor, dia para celebrar o memorial da ceia do Senhor. E aí nós podemos confirmar, meus irmãos e amigos, que o hábito de os cristãos se reunirem no domingo como dia do Senhor, recorrendo a testemunhos de autores que viveram logo após a era apostólica, denominados os pais da igreja, e até um pouco antes do próprio Constantino elaborar suas leis de favorecimento às igrejas cristãs, inclusive a lei que libera os cristãos de descansarem no dia do Senhor. Estes relatos dessas pessoas, estes relatos desses primeiros cristãos, meus amados, são também importantes, pois mostram que mesmo antes de Constantino elaborar suas normas concernentes às igrejas, os cristãos já praticavam o ato de adoração a Deus no domingo. E aí um escritor, em sua obra A Ética dos 10 Mandamentos, apresenta o pensamento de algumas testemunhas da era pós-apostólica. Primeiramente, o Inácio de Antioquia, ele afirma que o dia do Senhor é o príncipe dos demais dias, já que, na era do cristianismo, o Clemente afirma, de acordo com o Evangelho, um cristão observa o dia do Senhor, glorificando dessa maneira a ressurreição de Jesus Cristo. É um ato de reconhecer que Cristo ressuscitou, de glorificar o nome do Senhor pela ressurreição de Cristo. E nesse sentido eu chamo a atenção dos amados irmãos e amigos para o fato de que, se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos perdendo o nosso tempo aqui. Então é um dia de se comemorar mesmo, de se alegrar mesmo, o primeiro dia da semana, visto que o Senhor ressuscitou naquele dia. Não fosse por isso, fatalmente não teríamos condição de nos achegar a Deus e nem tampouco ir para os céus sem a ressurreição de Jesus Cristo. O Irineu, um dos primeiros cristãos no início do século da era cristã, dá testemunho de que no dia do Senhor, todos nós, os cristãos, guardamos o dia de repouso, meditando na lei e regozijando-nos nas obras de Deus. E o chamado Justino, o Marte do segundo século, afirma: ora, o domingo é o dia em que todos nós temos a nossa assembleia comum. Então, temos uma ratificação aqui dos primeiros crentes, dos chamados pais da igreja, também nos dando base de que os primeiros servos de Deus observaram este dia para adorar o Senhor. E finalmente Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja, declara: o dia da ressurreição, ou seja, o dia do Senhor, era observado em todo o mundo, e até hoje é observado. E até hoje nós temos a Escola Bíblica Dominical, que tem formado tantos, que tem abençoado tantas vidas, que tem feito com que muitos venham ao conhecimento de Cristo e se convertam e se entreguem ao Senhor pelo conhecimento da palavra. Os testemunhos acima, meus irmãos, são importantes porque mostram a tendência natural dos cristãos desde o início. Deixaram a guarda do sábado a favor do dia do Senhor. Os crentes primitivos
com certeza se apoiavam nas palavras de Paulo em Colossenses 2, versos 16 e 17, que eu li agora há pouco para os amados. Que não devemos ser condenados nem julgados por dia, por hora, por semanas, por comida, por bebida, porque o Senhor, nosso Deus, Ele não nos julga, Ele que tem direito, o Senhor Jesus, e Ele não faz nesse sentido. E aí, até aqui nesse estudo, nós vimos a respeito do dia do Senhor como sendo o dia de adoração ao nosso Deus. E também a controvérsia entre o sábado e o domingo. Mas há também, meus irmãos, uma comparação, uma alegoria, um simbolismo aqui do dia do Senhor como sendo aquele dia glorioso em que Jesus Cristo aparecerá nas nuvens com grande poder e glória, como Ele próprio disse, e todo olho poderá ver. Então, este dia se refere também, o dia do Senhor, como sendo o dia da segunda vinda de Cristo. Ele já veio uma primeira vez em carne e osso, como homem, para cumprir a lei por nós. Mas haverá uma segunda vinda do Senhor, quando aí sim haverá o julgamento entre justos e ímpios. O dia do Senhor, então, meus irmãos, é usado para retratar a volta de Jesus e o julgamento de justos e ímpios. E aí, um escritor chamado Warren Gruden, ele declara: Jesus falou muitas vezes de sua volta em Mateus, capítulo 24, em João, no capítulo 14, em Atos, capítulo 1, e Paulo ensinou dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Quando a trombeta soar, haverá então a segunda vinda de Jesus Cristo, perfazendo assim o grande dia do Senhor, o chamado dia glorioso, quando Cristo aparecerá, meus irmãos. Olha, Tiago escreveu dizendo: a vinda do Senhor está próxima, Tiago 5,8. Pedro disse: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, segundo Pedro 3, verso 10. João escreveu: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, verso 2. E aí, ainda, o livro de Apocalipse, ele faz frequentes referências à volta de Cristo, terminando com a promessa de Jesus. Certamente, ele disse: venho sem demora. E a resposta de João, que escreveu o livro, diz: amém. Vem, Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 22, o verso de número 20, meus irmãos. E aí, portanto, esse tema é mencionado com frequência em todo o Novo Testamento. É a esperança dominante da igreja neotestamentária. É a nossa esperança. A esperança da volta de Cristo. A esperança quando Cristo aparecerá. E esta esperança, meus irmãos, ela se dá visto o fato de que nós estamos aqui com um propósito de vida dado por Deus, de glorificar o nome dEle. E aí nós nos reunimos neste chamado Dia do Senhor, para aí, enquanto estamos aqui na terra, podemos buscar a presença do Senhor, estarmos mais perto dEle, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, orando, buscando servir ao Senhor, para também nos prepararmos para aquele grande dia. E eu citei este livro de Apocalipse, do capítulo 22, verso 20, que fala a respeito disso: certamente venho sem demora, cedo venho, diz o Senhor. Muitas pessoas até têm medo do livro de Apocalipse, mas na verdade é um livro de esperança, é um livro que nos dá esperança, nos traz à memória a vinda de Cristo. Não há que se ter medo da leitura e estudo do livro do Apocalipse, mas há que se estudá-lo para verificar as simbologias a que o Senhor se refere nos últimos dias. Mas é um livro de esperança da volta de Jesus Cristo. E nesses versículos, meus irmãos, é melhor compreender a palavra final, hora. Esta hora que o verso se refere é no sentido mais geral, em referência ao momento em que algo ocorrerá. E não necessariamente a um período de 60 minutos que nós conhecemos, não é? A ideia dessas passagens é que Jesus está nos dizendo que não podemos saber quando estará de volta, a que hora Ele virá,
A que dia Jesus virá? Quando será a segunda vinda de Cristo? Não temos certeza a respeito dela. O Senhor Jesus disse que nem Ele sabia, nem os anjos sabiam, mas apenas Deus. E esta hora, este dia, chegará certa vez. Um dia chegará. E esta esperança que temos é para que estejamos preparados para que este dia, quando chegar, não nos pegue de surpresa nem apercebidos, mas prontos, não é? A ideia é que Jesus está nos dizendo que não podemos saber quando Ele estará de volta. E por isto, temos que nos preparar constantemente. Já que Ele voltará em hora inesperada, devemos estar prontos o tempo todo para a sua volta. Então, meus amados, o tempo todo para a volta de Cristo, devemos estar preparados. Por que o domingo? Porque Jesus ressuscitou naquele dia. Porque os primeiros crentes usaram e se reuniram naquele dia para bendizer o nome de Deus. E também o dia do Senhor é o dia maravilhoso da vinda de Cristo. E aí surge essa questão: você tem refletido sobre o significado do dia do Senhor como um dia para dedicar-se à sua adoração? Vamos procurar responder essa questão em nossos corações. Ninguém te condenará com relação a isto, mesmo porque nenhum ser humano tem autoridade para condenar um ao outro. Não tem autoridade, visto que todos são iguais, pecadores necessitados de perdão da mesma forma. Mas nós precisamos nos preocupar internamente a respeito disso. Olha, como eu estou no dia do Senhor, como eu tenho me preparado, como eu tenho separado este dia para estudar a palavra de Deus e estar mais em contato com os meus irmãos e com o Senhor. Trazendo aqui as considerações finais a respeito desse estudo, meus irmãos, nós compreendemos a plenitude do que representa nas Escrituras o dia do Senhor. Deve ser algo que todo cristão deve buscar entender. E para isto serve a Bíblia, serve os estudos, serve aqui a liderança da igreja, serve os crentes, para de alguma forma nos ajudarmos uns aos outros a entender o significado do dia do Senhor. Deve ser algo que todo crente deve buscar. Deve saber que cultuamos e exaltamos a Deus como salvos e remidos no primeiro dia da semana, pois foi o dia da ressurreição, e deve proporcionar a cada cristão o desejo de ter um viver santo, pois na morte e ressurreição do Senhor fomos libertos de nossos delitos e de nossos pecados. É um dia para lembrarmos sempre disto. Cristo ressuscitou, e por causa disso, uma coisa que era impossível para mim cumprir, o cumprimento da lei, Ele cumpriu por mim, e eu estou livre deste cumprimento. Consequentemente, nosso viver deve estar entremeado da expectativa de sua volta, quando executará o seu juízo e estaremos com Ele pela eternidade. Isto é maravilhoso, meus amados. Estamos eternamente com o Senhor Jesus, vendo a Deus, o Senhor Jesus, face a face, meus irmãos. E aí, finalmente, que nós possamos, eu e você, fazer um exame sincero e profundo no nosso viver e que tenhamos o mesmo sentimento que teve o apóstolo Paulo em Gálatas 2, verso 20. Vamos ver qual foi o sentimento que teve? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vejamos o que diz. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Se você quiser abrir esse texto. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Finalmente, eu lerei aqui. Gálatas 2, verso 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Glória a Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja sempre exaltado em nossas vidas, porque pela misericórdia e pelo amor do Senhor é que somos salvos e escolhemos aí, felizmente, um dia de tantos que temos para bendizer o Senhor e estamos glorificando o nome dEle pela vinda, pela ressurreição, pela volta do Senhor Jesus para nos buscar.
Que Deus nos ajude e nos abençoe a compreender o significado deste dia e estarmos sempre bendizendo o Senhor por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Amém. Que Deus